Um sorrisão aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui mais de um encontro do ciclo de palestras do nosso grupo de pesquisa em psicobiologia da atividade física. Hoje nós temos o palestrante Gledson Tavares, cujo tema da apresentação dele vai ser hábito e comportamento na atividade física e exercício físico. O Gledson, ele é formado em educação física, né, pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em educação física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faz atualmente doutorado, né, na UFRN também, no Centro de Ciências da Saúde. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação, vocês falam no chat ou abrem o áudio, né, e a gente vai interagindo. Você pode fazer como você preferir, Gladys. Se você quiser responder só no final, fica para o final. Se quiser um bate e volta aí, a gente faz também. Tranquilo? Então, manda ver. Obrigado, Maristela. Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer, tá? O convite, Raça. E o desafio, né? O desafio de apresentar um tema aqui, tendo em vista que os temas anteriores foram tão importantes, os palestrantes deram um show, né? Então, o desafio só aumenta, né? Mas é um prazer, tá? Estar hoje aqui com vocês. Mais uma conversa mesmo, né? Que a gente vem tratar de um ponto tão importante, né? A questão do hábito, principalmente na área do exercício, da atividade física, é algo que a gente tenta sempre buscar, né? Hábitos saudáveis para que sejam permanentes, né? Ao longo da nossa vida, tá? Então, mais uma vez me apresentando, tá? Meu nome é Gledson, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre hábito de comportamento na atividade física e exercício físico, certo? Vamos lá. Eu montei aqui só um roteiro de apresentação para a gente se guiar, né, do que vai ser a fala. Então, a gente vai ter informações sobre as bases teóricas do hábito, o processo de formação do hábito, as ferramentas de avaliação e o hábito e a mudança, né, no comportamento, certo? Eu acho que sempre no final de todo ano, né, a gente sempre imaginando no próximo ano, a gente deseja ter comportamentos diferentes que a gente foi no ano anterior, né? Então, aí a gente tem sempre aquela história, né? Poxa, ano novo, vida nova, né? Será que isso realmente procede? E aí, bem legal, isso acontece muito lá nos Estados Unidos, né? Eles têm sempre as resoluções do ano novo. E aí você percebe que, por exemplo, no ano 2018, né, as resoluções para o ano de 2019, a gente percebe aqui que o exercício é o maior desejo que as pessoas têm de desenvolver esse hábito, né? Tanto o exercício como se alimentar melhor. E quando a gente também vê as resoluções para o ano de 2020, o exercício também aparece entre os 5 primeiros, né? Então, ser mais ativo, né? Em torno de 50%. A questão também do emagrecimento. Então, sempre fica entre os hábitos de fazer exercício físico, mas também de manter hábitos saudáveis alimentares, né? E aí a gente percebe que aqui no Brasil isso também não muda muito, né? Então, esse estudo aqui, eu acredito que todos já viram aí em diferentes lugares, palestras, que foi de uma academia, né, no Rio de Janeiro, que observou que aquelas pessoas que tinham intenção, né, as pessoas que se matricularam na academia, a gente percebe que em 3 meses somente 37% delas permanecem, em 6 meses somente 14%, e em 12 meses somente 4%. Então, acaba que as realidades elas não são tão diferentes, né? Em relação, por exemplo, no caso que eu citei lá dos Estados Unidos, como aqui no Brasil. E aí, muito se tem procurado, investigado, né?
o que pode explicar essa dificuldade das pessoas de manterem, né? Manterem uma mudança de comportamento. E aí a gente percebe que alguns fatores, eles são bem observados na literatura, como que podem influenciar nessa manutenção do comportamento. Então, a gente observa que as influências externas, como influências sociais e ambientais, é um fator que colabora para isso. A autorregulação seria aquela capacidade da gente inibir determinados comportamentos não saudáveis em direção a comportamentos mais saudáveis. Os motivos para persistir, então, é algo que a gente vai falar ao longo da palestra aqui, a questão da intenção. Então, qual é o principal motivo para que você quer adotar esse comportamento, né? Então, isso é um fato muito importante. A questão dos recursos físicos e psicológicos, né? Então, acaba que a gente... o custo-benefício, né? Então, a oportunidade que você está tendo para fazer o exercício, se aquilo... Se está dentro de um espectro da sua vida que se encaixa, ou você tem uma vida muito turbulenta, muito trabalho, muito estresse, e às vezes o exercício ele não consegue se encaixar nisso, nessa rotina. E, por fim, o que a gente vai falar bastante, que é o tema da nossa palestra hoje, é a questão do hábito, né? E aí, um livro que eu gosto bastante, e uma fala que eu também acho que é bem legal, que traduz um pouco sobre a questão do hábito, né, do livro Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Então, ele fala que os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Então, se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar qualquer rotina no hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Então, imagina se tudo na nossa vida a gente tivesse o controle, né? Que a gente pensasse de forma... Qualquer ação, a gente precisava você pensar, a nossa vida seria uma loucura, né? A gente... eu tiro muito o exemplo da primeira vez que você vai dirigir um carro, né? Então, aquela dificuldade, você fica preocupado, passar a marcha, às vezes quando você vai estacionar, você tem medo de bater, mas a partir do momento que, com a prática, acaba que aquilo vira automático, que você nem... você não precisa de esforço para estar fazendo essa ação, né? E aí, eu vou falar um pouco que seria a base teórica, né, da questão do hábito, que se inicia com o modelo de processamento duplo. O Raça, na terça-feira, já explicou para a gente muito bem o que seria esses dois sistemas, né? Quando ele falou do tema da atitude implícita. Então, a gente existe de uma forma mais didática, né? A gente, segundo o Daniel Kahneman, né, nesse livro Rápido e Devagar, a gente tem dois sistemas, que a gente chama de sistema 1, que seria o sistema impulsivo, que vou mostrar no próximo slide, tem diferentes nomenclaturas, né, mas vamos pensar aqui que seria o processo impulsivo, que seria o comportamento que ele é determinado por respostas automáticas ou habituais armazenadas na memória associativa, né? Então, é o sistema aquele que a gente fala assim, no modo automático, tá? A gente não precisa pensar para fazer, né? Aquilo, de forma inconsciente, a gente está lá já executando a ação. E tem o sistema 2, que é o processo reflexivo, que é onde é um comportamento que é determinado por esforço deliberado sobre o valor e custo dos resultados, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, isso aqui ao longo dos anos, o que os autores eles vêm trazendo de nomenclatura para identificar esse sistema 1 e sistema 2, né? Então, a gente percebe que, inicialmente, ele começou como automático, lá em 77, né, como definição. Depois, ele muda para 96, associativo e intuitivo. Ele passa para sistema impulsivo, em 2004. E aí, a gente tem também o sistema 2, que também tem várias nomenclaturas. Então, controlado, ele vai para o sistema racional, sistema 2. Então, ao longo dos anos, a gente percebe que existe uma certa diferença, né, de nomes, mas, no entanto, está se falando da mesma coisa, né? E aí, a gente vai tratar aqui como o processo impulsivo, certo? Então, que seria um processo, um sistema que ele
é inconsciente, ele é menos intencional, menos controlável e algo mais espontâneo. Então, imagina você caminhando, né? Você não vai estar caminhando pensando, vou colocar o pé direito aqui, o pé esquerdo lá na frente. Você vai caminhando de forma automática, né? E a gente também tem um processo reflexivo, que aí requer um esforço, um controle cognitivo, né? Um recurso mental mais elaborado, ele é mais reflexivo, ele tem uma intenção e maior atenção da gente, né? E aí, quando a gente fala de hábito, né? O que diferencia, por exemplo, o que o Hassan citou lá na terça-feira da atitude implícita, que é considerado um sistema, um sistema 1, um sistema automático, né? Que a gente quer respostas inconscientes aí, para o hábito. Então, o hábito, pessoal, é um processo pelo qual um estímulo ou uma pista, uma dica, gera automaticamente um impulso para a ação com base em associações de estímulo-resposta aprendidas. Então, o hábito, para diferenciar, você precisa ter um estímulo, você precisa ter uma pista, uma deixa que sinalize para você que você precisa realizar tal ação, certo? Então, aí, ele entra nas características do sistema impulsivo, que é a questão da automaticidade. Então, é um sistema que ele é rápido, ele é eficiente, ele é não consciente e não intencional. Então, ele é similar, né, ao atudo implícito, por exemplo. No entanto, a diferença é na questão do estímulo, né, que é necessário. E aí, quando eu falo de pistas, dicas, são situações que te lembrem que você precisa realizar determinada ação. Então, por exemplo, uma hora do dia, um evento em uma rotina, objetos de um ambiente, coisas que te fazem lembrar que você precisa realizar determinado comportamento. Além disso, essas pistas elas vão gerar impulsos, que seriam o quê? Representações mentais da ação que vai promover que você realize determinada ação, né? Então, vamos pensar num exemplo mais prático, aqui para ver se vocês conseguem se esclarecer para vocês. Imagina assim que você vai dormir, né? Mas aí você prepara a tua bolsa aqui, ó, na propaganda da bolsa da Adidas aqui. Você tá com a sua bolsa e aí dentro dessa bolsa você tem todo o seu material esportivo aqui, ó. Você tem seu tênis, seu short e aí a tua blusa. Então, quando você acorda e você tem o olhar para a bolsa, isso de forma automaticamente, isso já te gera um estímulo. Essa bolsa aqui é uma deixa, é um estímulo, que vai te gerar um impulso. Então, seria uma representação mental que você precisa fazer o exercício. Isso aí vai desencadear uma ação, que é onde você vai lá fazer a tua prática, né? Nesse caso, eu citei a questão da musculação. Mas imagina que isso, ao longo do tempo, de forma repetitiva, isso aí você não vai precisar estar pensando nisso. Então, isso de forma automática, o teu cérebro já vai conseguir fazer essas ações, desencadear essas ações, que aí não vai precisar de teu esforço para lembrar, né? E aí, os autores, né, o Gardner, ele divide, né, a questão do hábito em dois tipos de hábito. E aí eu vou citar o primeiro a vocês aqui, que seria o que ele chama de hábito de instigação, que seria o processo pelo qual um estímulo ou pista gera automaticamente o impulso para a ação. Então, imagina o seguinte, você está lá no teu trabalho, e aí tá o teu horário lá, o teu horário de sair do trabalho é às 18 horas. Então, a pista para você fazer o exercício, a dica, é quando você termina o trabalho. Então, 18 horas, terminou o trabalho, você já, de forma automática, poxa, tem que fazer o exercício agora. Então, você já vai lá e já se direciona para a academia, por exemplo, né? Tem outra definição que eles chamam de hábito de execução, que seria um processo pelo qual subações de nível inferior ativam o alvo comportamental de ordem superior. Então, imagina que um alvo comportamental de ordem superior, você ir correr. No entanto, para você ir correr, você tem diversas etapas, rotinas, que vai chegar nesse ponto final que seria correr. Então, por exemplo, calçar o tênis, sair de casa, caminhar até o parque. Tudo isso são pistas que vai, de forma automática,
lembrar você que você tem que correr, certo? E aí a gente, como a gente consegue juntar essas duas informações, né? Então, a gente define isso como comportamento habitual, que seria qualquer ação que é facilitada pelo hábito. Então, vamos pegar o exemplo lá que a pessoa, ela tem um hábito de instigação, mas ela não tem um hábito de execução. Então, imagine assim, um praticante regular de exercícios físicos, ele pode ser acionado para ir à academia por um sinal de tempo. Como falei para vocês ali o exemplo, após o trabalho ele vai lá fazer o exercício. Mas ele pode escolher deliberadamente ações de exercícios de forma específica para cada sessão de exercício, visando a variabilidade e equilíbrio no exercício. Por exemplo, ele pode chegar lá, mas na academia não tem uma sequência de exercício. Ele vai precisar pensar, agora eu quero fazer corrida, eu quero fazer o jump, por exemplo. E aí você tem uma outra situação, que é uma pessoa que ela não tem um hábito de instigação, no entanto, ele tem um hábito de execução. Então, por exemplo, ele é um indivíduo que ele se exercita regularmente, então ele tem todo esse padrão automático de fazer o exercício. No entanto, ele é novo em uma academia. E pelo fato dele ser novo nessa academia, ele pode deliberar se ele vai ou não fazer o exercício. Poxa, será que nessa academia eu vou ser bem recebido? Será que eu vou gostar? Será que os professores vão ser legais? Então, isso faz com que ele, de forma reflexiva, ele vai associar o custo ao benefício, mesmo ele sendo praticante regular. Mas uma vez que ele chega na academia, ele automaticamente já vai fazer os exercícios sem precisar pensar muito em realizar determinada ação, certo? E aí, a pesquisadora Phillips, ela quis investigar se esses hábitos, o hábito de instigação e de execução, eles são preditores da frequência de exercício, né? Ao longo de um acompanhamento de 4 semanas. E aí, na amostra dela, foi 123 participantes, estudantes universitários, também teve professores, né? E as pessoas, elas tinham na amostra pessoas que eram ativas fisicamente, então atendia as recomendações, né? Mais que 150 minutos de atividade física moderada e mais que 75 minutos de atividade física vigorosa por semana, ou também aquelas pessoas que tinham a intenção de praticar exercícios, tá? Por mais que 20 minutos, por exemplo. E aí, ela fez a pergunta às pessoas assim, olha, para investigar esse hábito de instigação, ela perguntou para os participantes, decidir fazer exercícios é algo que eu escolho sem ter que pensar, que eu faço automaticamente, que eu começo a fazer antes de me dar conta disso, ou que eu faço sem ter que me lembrar, certo? E aí, para investigar o hábito de execução, ela perguntou assim, ó, uma vez que eu estou me exercitando, seguir as etapas da minha rotina é algo, as mesmas perguntas. Então, é algo que você, quando você vai dividir, é algo que é uma pista, né? Quando eu faço isso, já me remete a isso, ou você precisa estabelecer determinadas rotinas para chegar à ação final. E aí ela avaliou a frequência de exercício, né? Então, os participantes reportaram cada dia por 4 semanas, se eles haviam se envolvido em exercício de intensidade moderada vigorosa por mais que 20 minutos. E a conclusão foi que a mudança na frequência de exercício, ela foi associada com a mudança no hábito de instigação, certo? Então, aquelas pessoas que elas somente a pista fazia elas lembrar já fazer o exercício, isso ela teve uma maior frequência de exercício ao longo de 4 semanas, tá? E aí, certo. Então, a gente tem esses hábitos, as duas situações de instigação e o da execução, eles remetem, né, ao comportamento atual, então, são algo que vai facilitar a atuação, certo? E aí, a gente vai de encontro agora em relação ao processo de formação do hábito. Então, todo hábito, ele começa primeiro pela intenção. Então, primeiro você precisa ter a intenção de fazer algo. Você tem que desejar determinado comportamento. Então, para adotar um comportamento, você precisa estar motivado, ter intenção, saber se é capaz de fazer isso. E aí, quando você vai perceber, lá no processo reflexivo, a intenção, a adoção do comportamento, ele leva em conta muito a questão dos prós e contras, né? Então, por exemplo, poxa, eu vou deixar de estar assistindo minha Netflix para ir fazer o exercício. Poxa, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que entregar determinado
documento, por exemplo, poxa, tem que entregar a tese aí do doutorado, pô, não posso parar, né? Eu vou fazer o exercício. Então, tem sempre esses prós e contras, né? Que na adoção ao comportamento vai determinar, né? Se você vai realizar o comportamento ou não. E aí, esse estudo aqui, do Ryan Hodges, ele identificou que 42% das pessoas que tinham a intenção de fazer o exercício, a atividade física, elas realmente tiveram sucesso em fazer o exercício. Né? Então, se percebe que ainda em uma grande escala as pessoas têm a intenção, mas realmente não realizam um determinado comportamento. E aí, o segundo estudo percebeu que 45% dos nossos comportamentos diários, eles são realizados de forma automática. Então, são hábitos. Então, a repetição, ela é muito importante para que a gente forme o hábito de fazer determinada ação. Então, por exemplo, eu citei aqui a questão da academia, né? Ou pode ser a questão de você fazer corrida ou surf mesmo. Então, se você faz isso várias vezes ao longo da semana, então se você tem frequência, repetição em contextos específicos, então, não necessariamente eu preciso repetir, só pelo fato de eu repetir, eu vou ter um hábito, não. Eu vou formar um hábito. Você precisa, é importante você repetir, mas em contextos específicos que vai lembrar você de forma automática que você precisa fazer determinada ação, certo? E aí, é importante lembrar que, por exemplo, a gente sempre no início, a gente tem a intenção de quê? Na parte da saúde, né? Se exercitar mais, a gente quer se alimentar melhor, a gente quer reduzir estresse, e muito isso está associado a objetivos muito específicos, né? Então, a perder peso, a ter mais disposição, a aumentar a produtividade. Então, isso muito associado a metas ou recompensas, né? No entanto, pessoal, a partir do momento que a gente repete isso várias vezes, a gente pode desenvolver o hábito. E quando a gente desenvolve o hábito, a intenção ela diminui. Ela não é tão importante para a gente alcançar determinado comportamento. Então, a relevância do objetivo em ativar o comportamento diminui. Então, aquela intenção antes que você tinha de perder peso, para o hábito, isso não vai ter tanta relevância, entende? Então, acaba que você vai fazer isso de forma tão automática que você não vai, eu tenho que ir para academia porque eu tenho que estar perdendo peso, perder peso, perder peso. Então, com a repetição, acaba que o teu cérebro já vai realizar determinada ação sem você estar pensando nessas recompensas, né? E aí, esse estudo aqui, que é bem legal, né, que é da professora Andy Wood, ela quis verificar, né, o papel do hábito, tá, e da intenção em predizer comportamentos da vida diária após uma semana de acompanhamento. E aí foram 2 estudos, né, estudantes universitários. E aí, pessoal, ela fez a seguinte pergunta para as pessoas, né? Em uma semana, quantas vezes você compra comida em um balcão de fast food ou restaurante? Você assiste notícias na TV ou você pega ônibus? De forma rotineira, né? E aí, as pessoas reportaram ao final de cada dia quando, onde e com quem elas realizaram determinado comportamento, certo? E aí, o que a gente percebe é que as pessoas que tinham hábitos fortes, então aquelas pessoas que realizavam o comportamento na mesma hora, no mesmo local, né? A intenção foi fraca guiar esse comportamento, então não teve tanta importância, entende? Daquelas pessoas que tinham esse hábito forte, então elas realizavam determinado comportamento em contextos específicos, certo? Então, nesse caso, as ações habituais, elas ocorrem independente da intenção em fazê-lo, certo? Essas 2 revisões aqui, elas chegaram também à mesma conclusão que do estudo anterior, né? Então, a intenção para o engajamento em atividade física, ela está menos associada com o comportamento, quando a força do hábito aumenta, certo? Mas e aí, a gente se imagina assim, certo? Se as pessoas, elas mudarem de local, por exemplo, eu moro aqui em Pernambuco, tenho toda um contexto familiar, um contexto de onde faço exercício. Se eu mudo para Natal, por exemplo, que foi o meu caso, né? Eu vou para Natal.
será que essa questão do hábito, como é que isso funciona, né? Então, aí, esse estudo, ele quis investigar se os hábitos dos estudantes, eles mudavam após uma transferência para uma nova universidade. Então, eles mudaram de ambiente, né? E aí, eles foram avaliados um mês antes e depois das transferências. Os alunos tiveram que relatar seus hábitos e intenções em realizar exercícios, ler jornal e assistir TV, por exemplo, né? E aí, o que foi observado aqui, como vocês percebem nessa linha que está em vermelho, as pessoas, os alunos com hábitos fortes de exercício, que continuaram a se exercitar no mesmo local, então no mesmo ambiente, por exemplo, em casa ou na academia, então eram contextos que para eles eram familiares, né? Após uma transferência para a nova universidade, eles mantiveram seus hábitos independente das suas intenções. Então, aquelas pessoas que tiveram menos mudança e com fortes hábitos, a intenção ela não foi forte em determinar o comportamento, certo? E aí a gente se pergunta, tá, tudo isso aí ocorre no cérebro, né? Tipo a questão do cérebro em poupar esforços, né, para realizar determinado comportamento. Então, onde é que a gente encontra essas informações baseadas, se a gente for levar em consideração as bases neurais, né? Então, tem sido intitulado que os gânglios da base, né, a área cerebral que tá por trás aí dessa questão dos hábitos, né? Então, são grupos de núcleos subcorticais, então, da área mais profunda do cérebro, né? Então, inclui aí o corpo estriado, tá? O putâmen, o núcleo caudado, o núcleo accumbens, o globo pardo, a substância negra e o núcleo subtalâmico em humanos, né? Isso aqui é só uma ilustração, uma figura ilustrativa, certo? Dessas regiões aqui. E aí as funções, que seria aprendizado, controle motor, a parte cognitiva e comportamental, né? Formação do hábito e a recompensa, né? E aí o que a gente percebe é que nos núcleos da base, né, na região do estriado, tem sido observado que o núcleo caudado e o putâmen anterior, certo? Eles estão associados à questão da aprendizagem, né? Então, pela primeira vez, você está aprendendo determinado comportamento, então, eles estão associados a isso. E o estriado sensório-motor, né? Que seria todo o putâmen em excesso à região anterior, que está mais associado com a automaticidade. Essa figura aqui que vocês estão vendo aqui ao lado direito de vocês, foi um estudo que fizeram com macacos, certo? E aí, vocês podem observar aqui do lado esquerdo o estriado associativo e do lado direito o estriado sensório-motor. Vocês percebem aqui, onde está a minha luzinha vermelha, aqui são a taxa de disparos de neurônios. Então, quando você tem uma nova sequência, vocês percebem que tem um aumento na taxa de disparos de neurônios dos macacos, né? Quando a sequência é uma sequência antiga, você percebe que essa região do estriado associativo, ela não tem tanto disparo. No lado direito, você percebe ao contrário. No estriado sensório-motor, você percebe que em uma nova sequência, você tem baixo disparo de neurônios, entretanto, numa sequência antiga, você tem um aumento dessa taxa de disparos, né? Então, foi por isso que associaram essas regiões, né, tanto a aprendizagem como a automaticidade. E aí, quando a gente vai ver em humanos, né, esse estudo da professora Tricome, da pesquisadora Tricome, ela quis identificar a base neural do desenvolvimento de ações habituais, né, em humanos, durante 2 e 12 sessões de tarefa cognitiva. Então, eram pessoas saudáveis, ela dividiu em 2 grupos, né? Um grupo que foi de um dia. Então, nesse grupo de um dia, as pessoas realizavam 2 sessões de treinamento de 8 minutos, né? Então, seria 2 sessões por dia. E o grupo de 3 dias, elas realizavam 4 sessões de treinamento por dia, né? De 8 minutos, que daria, no total, 12 sessões, certo? E aí, eles fizeram... colocaram os participantes da ressonância magnética, né, no momento que estavam realizando a tarefa cognitiva. Então, a gente pode perceber aqui que houve uma maior ativação da região aqui do putame, né? Então, houve um aumento da ativação do putame posterior a estímulos associados a uma resposta comportamental específica. Então, vocês percebem aqui, por exemplo, onde tem as colunas em azul, as pessoas que fizeram mais dias de sessões, mais sessões por dia, vocês percebem que
elas, ao longo dos dias, tiveram uma ativação maior em relação a um dia, né? E você percebe que no dia 1, ele é diferente do dia 3. Então, o que esse estudo concluiu é que 12 sessões de treinamento, né, tarefa cognitiva, ela foi suficiente para provocar um comportamento habitual, enquanto 2 sessões de treinamento não foram suficientes para isso, certo? Então, aquela questão que a gente vem conversando, né? Quando o estímulo é muito específico, acaba que determinadas regiões ali cerebrais são mais ativadas do que outras, certo? E aí, a gente vem para um ponto muito importante, acredito eu, que é bastante discutido na literatura, né? Quanto tempo leva para formar um hábito novo? Né? E a gente percebe que isso é muito importante porque virou um número, né? Vocês imaginarem, virou o número específico de 21 dias. Então, você vê muito aqueles desafios, né? De 21 dias para realizar, formar um hábito de exercício, melhorar a alimentação. E aí, eu trouxe para vocês aqui algumas informações de onde veio essa origem de 21 dias, né? Então, foi do médico, né, Maxwell Maltz, que nesse livro aqui, chamado Liberte Sua Personalidade, ele é um médico que é especialista em cirurgia plástica, né? É mais especificamente em amputação. Então, no caso dele, ele identificou que o paciente dele, forma média, depois de uma operação plástica, né, leva mais ou menos 21 dias para se acostumar às novas feições. Quando se amputa um braço ou uma perna, por exemplo, o membro fantasma persiste por cerca de 3 semanas. E aí ele vai mais além no livro. Ele fala que estes e muitos outros fenômenos comumente observados tendem a mostrar que é necessário um mínimo de mais ou menos 21 dias para essa velha imagem mental dissolver-se e a nova se cristalizar. E aí, ele conclui que, em geral, é necessário um mínimo aproximadamente de 21 dias para se efetuar qualquer mudança perceptível na imagem mental. Então, com base em experiências profissionais dele, no caso específico dos pacientes com membro fantasma, se chegou a esse número. Entretanto, isso não tem nenhuma base científica em relação a esse tempo mínimo de 21 dias, entende? Então, esse livro foi publicado na década de 60. Então, a gente imagina que até hoje, em 2020, a gente se pega muito com isso, né? Você pega lá os desafios de 21 dias, ainda se tem muito essa informação. E aí, a professora, a pesquisadora Lely, ela quis trazer essa questão de quanto tempo se leva para formar um hábito, né? Pensando no hábito no mundo real. Então, nesse caso, ela selecionou estudantes universitários que escolheram um comportamento. Esse comportamento, eles nunca deveriam ter realizado esse comportamento. Esse comportamento deveria ser executado em resposta a uma pista, a uma dica, a um lembrete. E a pista, ela teria que ser executada todos os dias, uma vez por dia. E aí vão aos exemplos de quais seriam esses comportamentos. Então, comer um pedaço de fruta no almoço, beber uma garrafa de água no almoço, ou correr por 15 minutos antes do jantar. Percebe que foi sempre em relação a uma pista, né? Então, você tem que fazer determinado comportamento para lembrar você a fazer a ação. E aí, a cada dia, durante 84 dias, os participantes deveriam relatar se haviam realizado essa ação no dia anterior e responder o questionário do hábito, né? E aí, pessoal, para vocês perceberem, nesse estudo, ela encontrou que somente 48% dos participantes forneceram dados suficientes para análise. O que seria isso? São aquelas pessoas que conseguiram realizar o comportamento todo dia, certinho, tinha que ir lá indicar que fez na planilha, né? Indicar ela que fez, e essas informações, elas tinham que, e nesse caso da análise, tinham boa qualidade de ajuste, né? Então, para vocês perceberem aqui, em relação à quantidade de participantes. Então, na comida, as pessoas que ficaram lá, que tinham que realizar a comida, a deixa da comida, iniciou com 27, no final só entrou 10 pessoas na análise. Na bebida, somente 15. No final, no exercício, somente 13 pessoas. A gente percebeu também no estudo que o platô do hábito, então,
em média, as pessoas conseguiram atingir a formação do hábito para a comida em 65 dias, para a bebida 59 dias e para o exercício 91 dias. Não deu diferença entre os grupos, tá? Então, nenhum foi maior ou menor que o outro, não, certo? No entanto, de forma geral, em todos os comportamentos juntos, ficou em média aproximadamente 66 dias para as pessoas formarem hábitos saudáveis. E teve uma variação de 18 a 254 dias. Então, imagina o seguinte, imagina que tem pessoas que realmente desenvolvem o hábito aí, existe um pico de formação em 18 dias, tem pessoas que demoram 254 dias. Então, nesse estudo ele pegou a média, né? A variação é muito grande. Nesse caso, o indicado seria até a mediana, né? Porque a variação é muito grande. Então, esse número que foi muito divulgado lá dos 21 dias, de forma prática, aqui a gente percebe que não existe esses 21 dias, entende? E como o Hassan citou aqui no chat que eu vi aqui a mensagem, teve gente que nem concluiu. Imagina o seguinte, pessoal, a ideia era fazer o comportamento em 84 dias, ter pessoas que passaram do tempo que era pré-estabelecido pelo estudo, entende? E aí, um pouco mais recente, o professor Navin, ele quis identificar a formação de hábito em membros novos na academia, né? Então, ele quis entender como é que é a formação do hábito, né? Então, nesse caso, ele quis entender quanto tempo leva para desenvolver o hábito, determinar o ponto de corte para o hábito, né? E qual seria a frequência mínima para a formação de hábito na academia, por exemplo. E aí, ele fez recrutamento em 11 academias, tá, lá do Canadá, e acompanhou as pessoas por 12 semanas, né? A gente pode observar aqui, pessoal, que o platô do hábito, então, as pessoas formaram o hábito, ele ocorreu na 6ª semana, como vocês veem aqui na figura, no quadrado aqui em vermelho. Então, na 6ª semana, foi o pico, né? No estudo dele, ele encontrou um ponto de corte, num questionário, que mais na frente eu vou falar que questionário foi esse, né? O questionário do hábito. Então, ele percebeu que 2,8 no questionário foi um ponto de corte para dividir as pessoas, se elas desenvolveram ou não o hábito, né? Então, por exemplo, abaixo desses valores, indicaria um alto processamento cognitivo, então um processo reflexivo, por exemplo. Nesse estudo, 48% da amostra alcançou essa formação do hábito nesse tempo, e a frequência requerida para a formação foi de 4 dias por semana. Então, percebe que, mais uma vez, esse número de 21 dias, ele não acontece, né? E aí, nesse estudo também, ele quis identificar se as pessoas que tinham uma alta frequência de treinamento, então, por ele, determinado, as pessoas que faziam mais de que 4 dias por semana, comparado às pessoas que tinham uma baixa frequência, então, por exemplo, menos que 4 vezes por semana, ele quis comparar, né? E aí ele percebeu que, por exemplo, as pessoas que tinham alta frequência, durante 6 semanas, 61% delas atingiram o hábito, formaram o hábito para fazer o exercício, e em 12 semanas, 64% aproximadamente. Entretanto, as pessoas que tinham uma baixa frequência, menor que 4 semanas, foram bem menos, certo? Para formar esse hábito. Então, esse estudo é legal porque ele já te dá um direcionamento, assim, e te fala da importância da repetição. Então, você precisa ter frequência para realizar, para formar o hábito, certo? E aí, a gente vai para as ferramentas de avaliação do hábito, né? Então, a gente tem são questionários, certo? Que mais na frente eu vou explicar a vocês que ainda são muito criticados, né? Em relação a qual é o melhor, qual que te dá uma melhor informação sobre o hábito. E aí, esse primeiro estudo aqui, ele avaliou o hábito pelo comportamento passado do indivíduo. Então, por exemplo, ele fez a pergunta, né? Com que frequência você participou de uma ou mais atividades físicas no seu tempo livre nas últimas ou nos últimos, nas semanas ou meses, certo? Então, os valores eram reportados, ou valores absolutos, então na quantidade de dias, ou em escala Likert, né? E aí, é o que a gente observa aqui, onde está em vermelho, aqui, certo? O comportamento passado, avaliado dessa forma,
ele conseguiu explicar o comportamento do indivíduo, a frequência dele total. Ele foi preditor da intenção, da atitude, das normas subjetivas, do controle comportamental percebido e da autoeficácia. Então, é uma variável que demonstra explicar esses comportamentos, né, voltados tanto ao comportamento social cognitivo, essas variáveis que eu citei agora, como o comportamento real, né. Um outro questionário, que é o índice do hábito autorreportado, esse aqui que eu trouxe para vocês é a versão original, que está em inglês, certo? Só que a gente tem a versão em português. Só que a versão em português, ela foi validada no contexto de trânsito e transporte, certo? Então, por exemplo, a pergunta é a seguinte, olha, comportamento X é algo que eu faço frequentemente, eu faço automaticamente, eu acharia difícil não usar, é a minha cara. Então, tem essa série de perguntas, são 12 perguntas, que vai variar de 1 a 7 na escala Likert, né? Então, nesse questionário aqui, ele avalia tanto a frequência, porque ele pergunta se isso, por exemplo, faz parte da rotina dele, se faz isso com frequência, bem como a questão da automaticidade, né? Então, eu faço isso sem ter que pensar, isso sem ter que pensar. Então, avalia tanto a frequência como a automaticidade. Entretanto, esse questionário ele tem sido muito criticado, né, pelo fato que, assim, a questão da frequência, você ir, algumas vezes, esse desempenho repetitivo, é um antecedente e consequência para a automaticidade. Então, como é que eu vou utilizar, por exemplo, um questionário de hábito que avalia a frequência, só que a frequência ela vem antes do hábito, né? Entende? Então, esses autores, eles justificam que, nesse caso, teria que ser algo específico relacionado à automaticidade, certo? Então, ele pegou esse questionário de 12 questões anterior e ele somente selecionou as questões que estavam relacionadas à automaticidade, certo? E aí, além disso, eles fizeram o seguinte, eles escolheram ainda aqueles que tiveram maior consistência, maior validade, né? Isso é questão de análise estatística, certo? Então, ficou somente 4 questões, tá bom? E aí, existem limitações, tá? Como todo instrumento sempre tem uma limitação ou outra. E aí, o que eles falam que é o seguinte, que nesse caso, esses instrumentos, eles não capturam outros componentes da experiência habitual, como a dependência de pistas e a estabilidade do contexto. Lembra que eu falei para vocês que é importante você ter frequência, é importante ter automaticidade, mas precisa ter um contexto específico, alguma pista que lembre você a fazer determinada ação. Então, esses questionários não trazem isso, né? Além disso, a questão de não ter acesso à experiência do comportamento na memória, né, limitando a sua capacidade de relembrar as experiências. Então, algumas críticas que falam sobre esses instrumentos. E aí, um pouco mais recente, o pesquisador Groove desenvolveu um instrumento de hábito voltado para a parte da atividade física moderada e vigorosa, né? Então, ele validou um questionário para avaliar a força do hábito nesse contexto de atividade física. E aí, selecionou estudantes universitários. E aí, nesse instrumento, ele utilizou outros domínios, né? Então, vamos imaginar que ele manteve o domínio da automaticidade, que já tinha lá nos outros questionários. No entanto, ele colocou outros domínios. E, nesse caso, chama a atenção para a questão da padronização da ação, certo? Então, por exemplo, eu me exercito no mesmo local cada semana. E a questão do vínculo estímulo-resposta. Então, certos ambientes me lembram de querer fazer o exercício. Então, aquela questão que vinham criticando nos instrumentos anteriores, né? Precisa de uma pista, precisa de um contexto específico, certo? E aí ele observou que, como vocês estão percebendo aqui em vermelho, que são os padrões de atividade física, a intensidade, a frequência, a duração e os minutos, né? Todos os domínios, eles mostraram correlação com o comportamento de atividade física. Então, como vocês percebem aí, o que está riscado em vermelho, né? Então, o padrão de ação se associou com a duração da atividade, com os minutos totais,
a questão do estímulo-resposta, a questão da automaticidade, e esse total aqui considera os 4 domínios também se mostrou associado com o comportamento da atividade física. Então, é mais um instrumento que também pode ser utilizado. Entretanto, esse instrumento ainda, pelo menos não é do meu conhecimento, que ele tenha validação para o português, certo? E aí a gente vai para algo que a gente percebe que é bem difícil, né? A questão da mudança do comportamento. Então, como a gente muda comportamentos aí considerados sedentários e inativos para o comportamento da atividade física, né? O exercício, certo? É importante a gente saber que o caminho para o desenvolvimento do hábito, ele requer o uso de técnicas que motivam os indivíduos a realizar o comportamento nessas condições, né? Então, diferentes estratégias de intervenção têm sido promulgadas, né? Então, definição de metas, planejamento, questão de monitoramento e identificação de pistas, a questão da própria recompensa, né? E a reestruturação ambiental, certo? E aí, como essas estratégias, elas podem ser aplicadas para promover os hábitos de atividade física, né? Então, aí, antes da gente começar a falar sobre isso, um artigo bem legal, de 2013, da professora Lely, ela trouxe alguns antecedentes que são importantes para a formação do hábito, né? E aí ela trouxe que a questão da recompensa, então as pessoas que têm experiências positivas sobre o exercício de forma anterior, isso pode ser importante para você realizar o comportamento, né, o hábito. A questão da consistência, então realizar o comportamento em um tempo particular ou após determinada atividade, por exemplo. As pistas ambientais, então, se, por exemplo, nesse caso, se o ambiente é confortável, é seguro, a gente já trouxe, né, em palestras anteriores, que, por exemplo, a questão do ambiente, do desprazer ali envolvido, né, com o exercício, pode ser um motivo para as pessoas não adotarem o comportamento, bem como a complexidade comportamental, né? Então, nesse caso, seria o nível de desafio para realizar uma tarefa, independente da motivação ou planejamento, certo? Qual o nível de desafio, de dificuldade dessa tarefa. E aí, nesse mesmo estudo, no estudo que eu citei anterior lá para vocês da academia, né, que investigou o tempo que se leva para formar um hábito na academia, ele também investigou se esses preditores que eu citei no slide anterior, se eles realmente predizem o comportamento, tá ok? E aí, nesse caso, a gente pode observar aqui, no primeiro momento, onde tem aqui esse nome baseline, seria o início desses participantes. Então, imagina o primeiro contato deles na pesquisa, antes de realizar a intervenção. Então, ele observou que a consistência e a recompensa, então, o afeto e a consistência foram os maiores preditores do hábito no início. Então, as pessoas que relataram que tiveram maior consistência e maiores experiências positivas, elas tiveram um maior hábito ao longo de 12 semanas. Quando ele fez uma análise que ele chama de trajetória, que é uma análise de acompanhamento, ele percebeu que os 4 domínios, a consistência, a recompensa, a complexidade e a pista ambiental, elas também foram preditores do hábito no exercício na academia, certo? A consistência sendo o preditor mais importante aqui em termos de força, né? Certo? E aí, esse estudo anterior, ele foi um estudo mais observacional, certo? De acompanhamento. No entanto, anos depois, o mesmo pesquisador, o professor Navin, ele fez um estudo experimental, certo? Então, ele fez um ensaio clínico, ele teve 2 grupos, então, o grupo experimental, o grupo controle, e durou 8 semanas, né? Então, foram em academias também, certo? E as pessoas eram inativas. E aí, vê que legal, pessoal. Nesse grupo experimental, o que é que ele fez? Ele tinha, nesse grupo experimental, uma reunião, que ele considerou na semana 1.
E na semana 4, ele teve um reforço individual por telefone. Então, cada participante recebia a ligação lá para conversar, né? E tinha uns feedbacks iniciais para esse grupo. Então, as pessoas elas eram orientadas sobre os benefícios da saúde com a prática regular, a questão do conceito do hábito, a importância do hábito. Então, foram instruídos a manter essa frequência aqui por esse tempo, né? Além disso, eles foram orientados, né, foram explicados a questão de táticas de regulação comportamental, de planejamento e consistência de pistas, certo? E, além disso, gestão de recompensa. O grupo controle, eles somente foram instruídos por e-mail a simplesmente completar as mesmas medidas de avaliação durante as 8 semanas. E aí, como é que foi essas táticas de regulação comportamental? Então, por exemplo, ele usou a questão do planejamento, então, ele pediu para as pessoas programarem o treino no mesmo horário, então, sempre depois do trabalho, antes do trabalho, por exemplo. As pistas, então ele falou o seguinte, olha, durante a manhã, escolha suas roupas de ginásticas favoritas no armário e coloque-as na cama antes de sair para o trabalho. Então, quando você voltar para casa, as roupas permanecerão na cama e continuarão a marcá-lo até que você as use para o treino. Esse ritual pode ser aplicado usando diferentes objetos, como texto de corrida, garrafa de água, por exemplo. Então, ele fez tanto a instrução da consistência aí, do manter o horário, bem como a questão das pistas, né? Além disso, ele deu orientações, sugestões de recompensa. Então, assim, olha, leva também para fazer o exercício alguns instrumentos. Você pode utilizar o exemplo MP3, né? Que nem existe mais isso, eu acredito. Usa luvas para melhorar a aderência lá na atividade. Seleciona as máquinas favoritas. Assiste televisão enquanto corre na esteira. Então, deu vários exemplos que a pessoa poderia estar associando como algo bom, né? Para fazer a atividade, certo? E o que a gente observa foi que os dois grupos, tá? Eles aumentaram os níveis de atividade física após 8 semanas, certo? No entanto, a gente percebe que o grupo experimental, ele apresentou uma maior mudança nos níveis de atividade física em relação ao controle, tanto avaliado por acelerometria como por questionário autorreportado. Então, a mudança foi aproximadamente 35% maior e do questionário 50% maior, certo? O grupo experimental ainda apresentou 67% mais chances em atender às recomendações de atividade física comparado ao controle após 8 semanas. Essa informação tem no artigo que eu acho bem legal, que eles observou que antes de iniciar a intervenção, aproximadamente 22% de ambos os grupos não atendiam as recomendações. Entende que essa informação é importante, dizer o quanto essas pessoas agora atingiram as recomendações a partir dessa intervenção. Então, é algo bem legal, assim, que a gente pode estar testando também na nossa prática, né? E aí, uma outra situação também que a gente observa é se, assim, olha, o que acontece se a gente mudar o ambiente, né? Tem um livro bem legal, que o Hassan cita ele nas palestras de vez em quando, que é a questão do nudge, né? O empurrãozinho ali do Richard Thaler. Então, assim, se a gente mudar o contexto, se a gente mudar o ambiente, será que isso propicia a pessoa a fazer mais atividade, por exemplo, né? E aí, esse estudo, ele é muito legal. Ele foi feito no Canadá, né? Parece que o Canadá é incrível, né? Nessas intervenções. A gente até, acho que foi na terça-feira, quando o Raça apresentou lá uma proposta de tudo implícita, a gente comentou também do estudo lá do Canadá. E aí, nesse estudo, eles tiveram o objetivo de examinar o impacto de uma trilha urbana criada em um curso de água congelado na contagem de visitantes e nos níveis de atividade física, né, dessas pessoas. Então, imagina assim, no Canadá, eles avaliaram, assim, no período de inverno, as pessoas reduzem os níveis de atividade física, porque é gelo lá, entendeu? Então, o trajeto que elas passam, aí isso diminui o nível de atividade física dela. Então, a ideia do estudo foi, eles fizeram um experimento natural, né, na cidade de Winnipeg, durante essas temporadas de inverno aqui. Na intervenção, eles fizeram uma trilha de água congelada de 10 quilômetros e as pessoas tiveram duração de 8 a 10 semanas para fazer essa intervenção, né, passar por essa trilha. E o controle,
teve uma proporção similar de quilômetros de trilhas terrestres que estavam acessíveis ao público. Eu vou explicar a vocês aqui agora, nessas imagens aqui, olha. Nessa imagem aqui nessa imagem aqui de cima, a gente observa que nos meses, nas estações de primavera, verão e outono, é assim. Então, você tem a água e o rio no centro, e as pessoas, a trilha que elas passam é nessa aqui, olha, onde está em vermelho aqui, onde está a minha setinha. Então, só um trechinho de trilha aqui, que elas passam por causa da água. No entanto, quando é no inverno, percebe que isso aqui tudo fica congelado. Então, eles só têm essa mesma trilhazinha aqui para passar. E aí eles observaram que essa queda dos níveis de atividade física, isso aumenta o quê? Aumenta a questão de obesidade, de risco de doenças, que a gente já sabe, né? O que a inatividade física pode vir a levar. E aí o experimento deles foi o quê? Criar uma trilha no meio desse rio. Então, no momento que estava congelado, eles criaram aí uma situação das pessoas podiam realizar as atividades ali, caminhar, pedalar, skate, né? De fazer as atividades dela aí, como vocês veem na imagem. E aí a gente observa nesse experimento, por exemplo, então, as pessoas que estavam lá no grupo controle, eles tiveram 20 dias, né, que eles só podiam passar para aquela trilha, estava congelado, para aquela trilha no lado direito, né, onde só tem aquele espaço minúsculo. Quando na intervenção, que onde a trilha estava congelada, a quantidade de dias foi essa aqui, certo? Então, aqui embaixo se percebe a temperatura, sempre negativa, em ambos, o controle e intervenção, né? E aí a gente percebe o seguinte, olha. O número de visitantes dele nessa figura aqui, então no controle, quando eles tiveram 20 dias ali, eles só tinham aquele trecho inicial para fazer, aquele trecho lateral para fazer a atividade física, então eles tinham menos visitantes. No momento que eles fizeram essa trilha congelada, aumentou a quantidade de visitantes em todos os anos, tanto de 2017 para 2018, como de 2018 para 2019. Isso no dia de semana, como aqui na figura A, bem como no final de semana. A gente percebe isso um valor maior no final de semana, né, que as pessoas fizeram mais atividade física. Então, nesse caso, ele observou que a quantidade de passos, em média, durante cada visita foi aproximadamente 4.200 passos. As pessoas fizeram, em média, 27 minutos aí de atividade física por dia. E o tempo total na trilha, as pessoas ficaram 39 minutos. Então, foi uma experiência que estimulou as pessoas a fazerem mais atividade física, né? Então, imagina assim, vamos pensar no caso aqui do Brasil. Muito se tem falado na questão de cidades ativas, né? Como a gente pode construir um ambiente que favoreça a gente a se movimentar mais. Então, é algo que eu observo que ainda, pelo menos aqui no Brasil, está bem inicial, esse tipo de situação. Entretanto, a gente percebe que é uma possibilidade, né? Que pode vir a acontecer caso você mude o ambiente. Como foi o caso aí que eu gostei desse estudo do Canadá, né? E aí, pessoal, eu queria deixar assim já para a parte final, né? Para a gente encerrar, já estou falando bastante aqui. Algumas considerações finais. E aí eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem para casa aqui para vocês, né? Então, na questão da formação do hábito, a gente percebe que você desenvolver um cronograma consistente para o teu aluno, independente seja aluno de academia ou seja aluno de CrossFit, é importante desenvolver um cronograma consistente com ele, que tenha a possibilidade de manter exercícios divertidos, aprimorar as habilidades técnicas dele. Então, a questão de a progressão, né? Saber se o indivíduo ele consegue realizar determinada tarefa. A gente sabe que existe a questão da complexidade aí no exercício. Então, sempre tá observando se o indivíduo ele se sente capaz de realizar, né? Propor um ambiente confortável e acolhedor, uma forma de estimular ele a manter o comportamento, e também criar estratégias que facilitem o aumento progressivo da frequência de exercício no mesmo contexto de ambiente, né? Então, é importante vocês saírem daqui imaginando que, assim, precisa repetir várias vezes, mas contextos específicos é muito importante também, tá? E aí, eu vou, para os encaminhamentos finais, eu vou
deixar uma tarefa de casa aqui para vocês, certo? Para que vocês tentem aplicar com vocês mesmos e também com os alunos de vocês, se for a possibilidade, né? Esse estudo aqui do professor Gardner, ele propôs um instrumento, tá? Só lembrando, o instrumento está em inglês, certo? Então, eu tive a audácia e a ousadia de traduzir para o português, certo? E aí, ele fez o seguinte, olha, a ideia é que você faça um novo hábito saudável, certo? Então, o que é que ele faz? Ele dá algumas tarefas para você. Ele diz assim, olha, decida uma meta que você gostaria de alcançar para a sua saúde, certo? Escolha uma ação simples que levará ao seu objetivo, o que você pode fazer diariamente. Planeje quando e onde você fará a ação escolhida. Seja consistente. Escolha uma hora em um lugar que você encontra todos os dias da semana. Cada vez que você encontrar aquela hora e lugar, faça a ação. Vai ficar mais fácil com o tempo. Em 10 semanas, você descobrirá que está fazendo automaticamente, sem nem mesmo ter que pensar a respeito. Parabéns, você adquiriu um hábito saudável. E aí, por exemplo, ele diz, meu objetivo é comer mais frutas e vegetais. Né? Pode ser a questão do exercício, por exemplo. Meu plano, por exemplo, é o quê? Depois de almoçar em casa, terei um pedaço de fruta. Quando e onde isso vai acontecer, eu irei fazer isso. Lembrando sempre a questão da pista, né? Tem a deixa para estimular o comportamento. E aí ele fala, olha, algumas pessoas acham útil manter um registro enquanto estão adquirindo um novo hábito, esta planilha diária, ela pode ser usada para você, tá certo? Então, a ideia é essa aqui, ó, da planilhazinha. Então, ele colocou aqui 10 semanas, né? Os dias da semana, então, domingo a segunda. E aí, você vai preenchendo se você realizou esse comportamento, certo? No dia. E aí, tem a seguinte pergunta. Esse comportamento, ele foi feito no tempo superior a 5 dias? Sim ou não? Você responde. Esse comportamento, ele parece automático? Avalie de 1 a 10. Então, você faz esse comportamento sem precisar pensar muito, e aí você anota isso aqui. Então, a depender do teu total, né, aí você pode vir adquirir um hábito novo, certo? E eu queria deixar aí os meus agradecimentos aí por ter a oportunidade, tá, de falar um pouco aí sobre hábito. Espero que tenham curtido e vamos aí para a parte boa aí, que são as perguntas, né? Obrigado. Muito bem, Gledson. Obrigada pela apresentação, tá? É um tema realmente bastante relevante, tanto para os profissionais de educação física, né, que estão aqui, quanto para os alunos da graduação. Enquanto você estava falando, então lembrei da importância de trazer esse tema também para os profissionais da saúde e do exercício que trabalham, né, na unidade básica de saúde. Então, se tiver alguém aqui também que quiser falar sobre a experiência de como aplicar, né, o que foi visto aqui na unidade básica de saúde, porque a gente sabe que são pessoas, as pessoas que frequentam, nós somos pessoas de baixa renda, pessoas que não têm engajamento na atividade física, exercício físico, enfim. Então, nós tivemos algumas perguntas no decorrer da sua fala. Foram difíceis, aí a gente... Aí trava, a câmera trava. Então, eu vou fazer uma, mas eu vou pela ordem, tá bom? Então, a primeira pergunta foi de Luiz Bulhões, se ele quiser também abrir o microfone, quiser fazer a pergunta aqui, senão eu posso ler a pergunta aqui para você e a gente vai discutindo. Ele perguntou assim, ó, com relação a essa formação do impulso, o tratamento positivo, a gentileza, a atenção ao indivíduo, na área da musculação, por exemplo, seria fator para a criação do hábito? Pode ajudar no fator inconsciente? Então, Luiz. Obrigado, tá, Luiz, pela pergunta. Eu acredito que sim, tá? Pelo fato seguinte, a gente observou que, no estudo lá que eu trouxe da academia, por exemplo, que a questão da experiência ali, da experiência prazerosa com o exercício, ele pode ser um fator que influencia o hábito, né, no exercício, né? Então, eu acredito que você ter um ambiente que seja um ambiente que te promova experiências agradáveis, isso vai te gerar, sim, um impulso aí para você realizar determinada ação,
certo? Eu acredito que sim. A gente percebe isso também nos estudos, por exemplo, que avalia a resposta afetiva, né? Que diz que a experiência prazerosa, as pessoas fazem, no estudo do Williams, 2008, né? Que as pessoas que percebem o exercício como positivo, elas fazem mais atividade física, né? Ao longo de 6 e 12 meses. Então, eu acredito que sim. Ele fala não só do afeto positivo ao exercício, mas o tratamento positivo ao aluno, eu acho, né? Por exemplo, a gentileza do profissional em atender o aluno, ou a atenção que ele dá ao aluno, que isso influencia na criação do hábito, né? Então, entendi. Assim, eu desconheço algum estudo que avaliou essa questão do tratamento profissional, né, como uma forma de se isso pode vir a aumentar, né, o hábito. No entanto, assim, eu acredito que a gentileza, você se preocupar com o outro, você dar atenção para o outro, eu acredito que sim, é um fator que vem a ter propiciado determinada ação. Eu sempre falo a questão, por exemplo, do iFood. O iFood me dá um tratamento aqui perguntando: Oi, Glesso, tá sumido? Como é que você tá? Vamos comprar aí uma comida e tal. Então, tá lembrando de mim, né? Então, assim, isso motiva você a comprar comida aí. A relação da ambiência, né? O ambiente, ele realmente é um fator importante na formação do hábito, na manutenção do hábito. Nós temos outra pergunta aqui do José. Marcela, pode falar, Bruno. rapidinho, só para eu dar um exemplo também, assim, do que a gente viveu no projeto Motivação, né? Aí do grupo, que foi comentário das pessoas que participaram justamente isso. Elas disseram, né, aqui é bom porque a gente é bem acolhido, vocês procuram saber como a gente tá. Quando a gente chega, sempre tem uma relação afetiva, tem um aperto de mão, tem um abraço, tem uma conversa antes. Uma conversa, assim, do cotidiano mesmo, né, como é que foi o dia a dia, o dia da pessoa, né? E aí eles justamente reportando essa ideia, né, de que em alguns ambientes não tem isso. Você chega lá, faz a sua atividade, vai embora, não tem contato praticamente com ninguém e fica sempre nessa situação, né? Pois é. Como o Bruno falou, os depoimentos que a gente tem do motivação realmente fortalece esse pensamento, né? Que a gente tem assim, poxa, a gente consegue promover experiências agradáveis com o exercício e que vai trazer essa memória positiva para as pessoas se sentirem estimuladas, né, a fazer o exercício. Eu acho que foi bem colocado, Bruno, bem lembrado. Verdade. Oi. José, você quer falar, José? Ou quer que eu pergunte aqui no... Ele sempre interage, né? Eu quero o Zé falando, né? Zé falou com todo mundo, não vai falar comigo? Opa, boa noite. Parabéns, Gledson, aí pela apresentação, meu irmão. Eu coloquei no chat. Valeu, Zé, obrigado. Mas só como eu saí. Tá cortando a ligação, esse Zé. Como ele saiu, provavelmente sumiu as perguntas, né, para ele. Então, vamos lá. O José, ele perguntou assim, ó. A intenção, ela pode ser diferente entre um indivíduo experiente e um indivíduo iniciante pelo fato da experiência da rotina de resultados? Por isso que o iniciante vai sem ter uma informação externa? Então, para a pessoa que é praticante regular, né, como eu mostrei lá no início da apresentação, acaba que ela já tem um hábito forte, né, para fazer o exercício. Então, a intenção, ela não... ela independe, entende? Porque o que vai prevalecer é realmente esse hábito forte, nesse caso, de fazer o exercício. Entretanto, quando você pensa em iniciantes, e principalmente levando em consideração as experiências da pessoa. Então, acaba que você tem muito essa questão do prós e contras, né? Então, eu percebo que no iniciante isso é mais... a gente observa mais isso,
precisa tomar a decisão, ele olha lá todo o contexto da vida dele, aí fica se justificando, poxa, será que vai dar certo? Poxa, será que eu vou ter tempo? A gente observa nos estudos que ainda a falta de tempo é uma grande barreira, né, que as pessoas relatam para não fazer o exercício. Então, para esses iniciantes, a questão da intenção, ela realmente aparece mais, né? No entanto, a gente percebe que também é assim, olha, como eu havia citado, aproximadamente 45% das pessoas que têm a intenção de fazer o exercício, atividade física, elas têm sucesso com isso, entende? Então, aquela história, nem sempre também eu tenho a intenção alta, eu quero fazer ou concluir, vai gerar em comportamento, entende? Então, acaba que você tem essas duas situações. Você falou, Gladson, da formação do hábito. E quando você tem um hábito e que você quebra aquele hábito e fica sem realizar por muito tempo, por exemplo, você, quando criança, tem o hábito de escovar os dentes, mas quando você se torna adulto, você perde aquele hábito. Para o retorno do hábito, com relação à dificuldade, por exemplo, de retorno, o que é que você já viu? O que é que a literatura mostra? Então, até bom a gente separar um pouco a questão do grau de complexidade dos comportamentos para a formação do hábito. Então, por exemplo, a atividade física, o exercício físico, a complexidade para formar o hábito é diferente daquela, por exemplo, da gente escovar os dentes. Porque a complexidade ela é menor da atividade, entende? Então, focando, por exemplo, principalmente, já vi estudos, por exemplo, na questão do fio dental. Então, o hábito para desenvolver o fio dental é diferente do hábito para fazer o exercício, porque os níveis de complexidade são diferentes. E aí, você falou da questão de você adotar um hábito e você quebrar esse hábito. O estudo que eu conheço, aquele estudo que eu citei da professora Lely, ela observou essa questão assim, porque cada dia as pessoas tinham que relatar se fez o comportamento ou não, né? E aí ela observou, por exemplo, que teve casos que as pessoas não fizeram todos os dias. Mas aquelas pessoas, por exemplo, e lembra que foi avaliado pelo questionário, né? Questionário do hábito. E aí ela percebeu que, por exemplo, as pessoas que fizeram determinados dias, sequência, mas não fez 2 dias, no questionário, o score do hábito, ele diminui. Ele fica mais fraco. Entretanto, quando você perdeu 2 dias, mas você foi no dia seguinte, esse hábito também aumenta. Entende? Então, assim, no curto prazo de tempo, você não percebe tanta mudança. Se você, por exemplo, vamos pensar na academia, fazer exercício 7 dias por semana. Eu me comprometi a fazer 7 dias por semana. Aí eu fiz, 5 dias seguido, mas fiquei 3 dias totalmente quebrado, não consegui mais, aí fiquei sem 3 dias para fazer, por exemplo. A curto prazo, você percebe que isso não impacta tanto o hábito, entende? Agora, eu não sei, nesse caso que você falou, a pessoa que adotou um hábito na infância, e na fase adulta, entende? Porque aí vai muitos anos, e a gente não tem, pelo menos eu não conheço estudos que tenham esse acompanhamento de longo prazo, né? Que é uma das críticas do hábito, né? Dessa questão dos estudos de hábito, porque você não tem estudos de acompanhamento por longos períodos de ano, né? Vocês percebem que nos estudos que eu trouxe 1 mês de acompanhamento, 3 meses, é bem pouco. Fica aí a dica para o pessoal do Psicofísio. Muito bom, Gladson. Então, o Hassan, ele perguntou aqui no chat, você utilizaria qual ferramenta para aplicar na prática profissional o hábito? E como eu poderia interpretar os resultados neste momento? Nossa, Hassan. Nossa. Só caladinho com a cabeça assim, ó. Então, são 2 situações que quando eu penso em ferramentas, eu considero, né? Eu considero a questão de, somente na parte científica, o quanto ela é reaplicável, então, assim, quanto outros estudos
utilizam esse instrumento em determinadas populações, e se as respostas, assim, elas, no questionário, elas são próximas, né? Porque, assim, não adianta fazer um questionário, aplicar em determinada população e não usar mais, entende? Então, assim, nesse caso, por exemplo, eu percebo que de estrutura, em termos de informação, aquele questionário que apresentei do Grove, que trata a questão do vínculo estímulo-resposta, a questão da padronização da ação, eu percebo que ele é um pouco mais completo em termos do conceito de hábito. Entretanto, pelo que eu só observei, somente ele validou o estudo, mas nenhum outro investigou com a ferramenta que ele validou, entende? E aí, se a gente for pensar para o Brasil, ele não é validado. Os outros, por exemplo, o índice autorrelatado do hábito, aquele de 12 questões, ele foi validado para o Brasil. Entretanto, também, eu dei uma olhada e percebi que ele só foi aplicado no contexto de trânsito, de usar carro. Então, o comportamento que ele queria identificar, se as pessoas quando usavam carro, aquilo era de forma automática, era mais reflexivo, por exemplo, entendeu? Então, o contexto foi do trânsito. Então, eu não observei no contexto da atividade física, nem do exercício. Entretanto, o questionário que está original, ele tem diversos estudos aí, tem a versão reduzida, né, que são 4 questões, que também é aplicado, né? Tem vários estudos fazendo isso, né? Então, nesse caso, Raça, eu diria que, assim, em termos de melhorar o conceito, assim, para encontrar a informação do hábito, eu iria no terceiro, que é o do Grove. Entretanto, em termos de validação, no momento que a gente tem, em termos de quantidade de investigações, eu iria no primeiro. Certo? Primeiro. Agora, qual foi a segunda pergunta que eu esqueci? Ele questionou qual você utilizaria, né, na prática profissional e como você poderia interpretar os resultados do instrumento. Certo. Então, naquele do estudo da academia, que foi do professor Navin, que eu coloquei lá o ponto de corte, né, 2.8, então foi o primeiro estudo que eu observei que ele gerou esse ponto de corte. Então, assim, ele descobriu que o hábito se formou nessas semanas, e aí ele identificou que foi em 2.8. Então, eu consideraria essa informação de 2.8. O questionário, salvo engano, ele varia acho que é de 1 a 4, salvo engano, tá? De 1 a 4. Então, eu aplicaria, por exemplo, vamos pensar no meu aluno, questionário de hábito, e, a depender da pontuação, se fosse abaixo de 2.8, eu entenderia que aquilo poderia ser, ela ainda estaria na questão da demanda ali reflexiva, o processamento cognitivo para realizar a ação. Se fosse acima disso, eu indicaria que seria apto, né? Pensando nesse instrumento. O Luiz, ele sugeriu você colocar aqui depois o nome dos questionários no chat para o pessoal. Certo. Eu posso até depois mandar no grupo, né? No grupo do WhatsApp, né? Isso. Ou enviar a apresentação também. Tranquilo. Muito bem, Gladys. Nós temos uma pergunta aqui do Vinícius Lima. Ele falou assim, ó, Gladys, tendo em vista que a obesidade e os problemas recorrentes dela são mundialmente conhecidos e bastante comentados, mas o fator social, por exemplo, o preconceito por estar acima do peso, acaba limitando, né, essas pessoas a adotarem o hábito de se exercitar. Então, ou até mesmo dar continuidade à prática, né, do exercício. Então, nessa perspectiva, como o profissional da educação física poderia estimular do aluno dar prosseguimento ao treinamento? Massa. Segura aí rapidinho, que eu vou pegar um livro aqui. Esse livro que foi o Hassan, que foi a primeira vez que eu vi com o Hassan, que é isso aqui, ó. Mini Hábitos. Então, qual seria a minha sugestão, por exemplo? A questão pensando nessa população, ou em outras populações, até o livro traz que, assim, que o problema não está na pessoa. Então, assim, é na estratégia que a gente utiliza. Então, por exemplo, nesse caso,
para essas pessoas, assim, o que acontece? Às vezes, a pessoa vamos pensar no caso das pessoas que são obesos, né? Então, eles têm uma série de situações que, como o Vinícius bem citou, que desestimula a prática, né? Então, a questão, por exemplo, do exercício ali, da atividade, gerar um cansaço maior na pessoa, um desconforto maior, a questão do próprio social. E aí, eu penso que, assim, nesse tipo de situação, a gente, para criar o hábito, então, pensa assim, o hábito é formado pela frequência e o contexto específico, né? Então, nesse caso, eu iria, como o livro fala lá, um passo de cada vez, nesse caso, assim, a pessoa não precisaria, para mim, por exemplo, fazer 30 minutos de exercício, 1 hora de exercício, que às vezes é a proposta que a gente tem, né? Assim, entre fazer exercício e fazer esse tempo todo. Então, ela precisa criar mini situações. Então, por exemplo, eu vou fazer somente 10 minutos, eu vou dar uma caminhada no quarteirão, mas isso sendo repetido com frequência, acaba que isso vai estimular o hábito. Então, assim, antes ela podia fazer, só aguenta fazer 5, 10 minutos, mas a partir do momento que ela vai repetindo, né, no mesmo contexto ali, isso vai gerando a ela esse hábito para fazer o exercício. Isso também, nem sendo somente para exercício, tá? Na questão do próprio hábito alimentar também. Eu acredito que a pessoa, por exemplo, eu não estou... me alimento super mal, agora eu vou fazer uma dieta super restritiva, vou eliminar, a pessoa comia 20 pães, agora só vou comer um. Aí, assim, é difícil uma situação dessa, entendeu? Então, assim, a ideia, pelo menos que o livro traz, que eu acho que é legal, assim, seria mini hábitos, né? Cada dia você faz pequenas ações, e lembrando daquele questionário que eu apresentei no final, né? É importante, assim, a gente ter a questão da pista, da dica ali para você realizar determinado comportamento. Eu acredito que isso possa vir a favorecer, né? Nesse tipo de situação. A deixa também, né, Gladys? Deixa a pista. Deixa eu fazer um comentário rapidinho aí, novamente, Marcelo. Pois não, fica à vontade. Nessa situação que Gladys falou aí, né, da frequência, que é importante para gerar o hábito, quando a gente pensa nessa situação da academia e tal, que geralmente tem esse pensamento aí, né, de 2, 3 meses para a pessoa desistir, né, abandonar, é justamente interessante pensar nessa seguinte situação: até que ponto as pessoas estão formando o hábito, no caso de ir para a academia, né, com essa frequência inicial, assim, até que ponto isso é válido, ou será que a pessoa que está iniciando ali, né, a sua prática, ela está indo pela motivação inicial de querer fazer atividade física, né? E aí, será que de fato o hábito está sendo formado, ou a pessoa está tentando dar uma chance para ver se a aula vai ser melhor no outro dia, né? E ela vai passando. Será que está sendo interessante para ela? Se falta uma perspectiva de avaliação aí do professor para saber se realmente isso está sendo interessante, está sendo bom para o aluno, pode ser que justamente quando chega lá com uns 2 meses, 3 meses, ele diga, pô, não dá mais, não estou achando legal, e não muda nada, né, desse tempo. Então, pode ser que essa perspectiva inicial de frequência seja apenas uma tentativa do aluno pensar assim, eu vou dar uma chance para ver se nos próximos dias a aula vai melhorar, se vai ser mais empolgante, se vai ser mais interessante, né, e aí, se não mudar nada, pode ser que aconteça justamente isso, né? Depois de 2 meses, 3 meses, ele acaba abandonando porque não entrou naquilo que ele estava esperando que acontecesse. Pois é, Bruno. Assim, a gente percebe que, por exemplo, na adoção do comportamento, tem essa questão que a gente associa muito às metas e recompensas, né? E a gente, por exemplo, no exercício, a gente tem muito isso, né? A gente já quer fazer o exercício e já quer conquistar lá a meta. Então, quero emagrecer tantos quilos, eu quero dormir melhor e tal. Então, assim, acaba que eu penso assim, de uma forma prática, se a gente for observar, um estudo que a gente desenvolveu nas academias, por exemplo, aqui do Natal,
salvo engano, o Hassan pode até me corrigir, a média de frequência mensal das pessoas, acho que era 3 ou 4 vezes. As pessoas iam por mês. 3, né, Hassan? Valeu, Hassan, 3 vezes. Então, vamos dizer o seguinte, a pessoa, ela tem a oportunidade, a academia, ela abre de segunda a sábado, por exemplo. Ela tem 6 dias, ela tem no mês lá, então ela teria 24 oportunidades de ir fazer o exercício. E ela, durante o mês, ela só vai 3 vezes, entende? Então, assim, acaba que a gente, somente isso eu acredito que o profissional, ele precisa ter um olhar mais próximo nisso, assim, de como estimular o aluno a ir mais vezes, entende? Então, assim, porque como eu te falei, Bruno, como eu falei na apresentação, acaba que quando você repete várias vezes o comportamento, você tem um contexto específico, nesse caso, que seria a academia, acaba que a intenção antes, que era lá de você, o objetivo inicial, que era perder peso e tal, isso não fica tão relevante, entende? Para o hábito. Então, eu acredito assim, eu penso agora que você criar estratégias para estimular a frequência é importante. Então, por exemplo, como é que você estimula a frequência no iniciante se o cara vai para a academia ou em outra atividade, ele vai para lá e ele no outro dia está todo quebrado. Ele não aguenta nem sair de casa e ele fica pensando assim, caramba, vou ter que trabalhar. E eu tô parecendo, o pessoal, pelo menos aqui em Pernambuco, diz assim, tô parecendo um pato, todo duro assim. Então, acaba que é complicado. Então, assim, e isso parte muito da própria prescrição do exercício. Então, eu sei que é um desafio para o profissional realmente pensar em situações, elaborar estratégias a esse respeito, mas eu acho que a gente cada vez tem mais informações, assim, que é importante a gente estimular a frequência, né? Então, aí, com aquele estudo lá, que as pessoas que iam lá no mínimo 4 vezes por semana, elas tinham uma alta chance, né, de manter o comportamento. E o que Bruno falou também, né? A primeira impressão, o primeiro contato que você tem é o que fica, né? Então, se você for numa loja ou um ambiente comer e você não for bem atendido, não for bem tratado, a probabilidade de você voltar lá é bem baixa, né? Rara, né? Pois é. Gladson, posso fazer uma complementação que você falou rapidinho? Com certeza, Thaís. Só no áudio mesmo. Não, isso me fez pensar, porque eu acho... Tem um ditado que eu não sei exatamente como é que fala, mas é alguma coisa assim, do tipo, o primeiro passo para a ignorância é você achar que sabe das coisas. E assim, o que a gente vê de profissional de educação física, e muitas vezes estudante de educação física, falando que é especialista em mudança comportamental, especialista em emagrecimento, e nunca viu sobre o assunto, não emagrecimento, que a gente estuda bastante na graduação, enfim, mas sobre comportamento, sobre essas questões psicológicas, nunca nem viu. E as pessoas se dizem especialistas nisso. Então, eu acho que falta, sim, um cuidado, um olhar atento do professor, como ele perguntou, mas por uma questão, assim, de ignorância até no sentido literal da palavra, de falta de conhecimento das pessoas e de quererem buscar esse conhecimento e entender. E eu acho que acaba muito dos próprios profissionais caindo no que o Raça falou na semana passada, de achar que mudança de comportamento é senso comum, ou seja, tá indo lá, já mudou o comportamento, ou foco, força e fé é o suficiente. E um outro ponto que, assim, de vez em quando alguém questiona, principalmente lá no Neuromotor, que é Instagram, onde é que eu tenho contato com as pessoas, de muita gente falando assim, as pessoas não são fisicamente ativas porque nós não temos profissionais gabaritados para prescrever exercício físico. E, na verdade, eu acho que a gente não tem profissionais gabaritados para entender sobre mudança de comportamento, sobre criação de hábitos, sobre fazer as pessoas se movimentarem. Então, eu acho que vale a pena a gente levantar essa questão de que a gente precisa conhecer um pouquinho mais e ter realmente esse olhar atento para poder ajudar aí a população a melhorar os hábitos. Só isso que eu queria complementar. Perfeito, Thaís. Obrigado aí. Obrigado pela contribuição, mas é isso mesmo. A ideia é essa.
Oi, Raça, tem que falar? Eu queria fazer só um adendo aí, que, assim, é uma coisa que o que a Thaís disse foi ótimo, assim, achei muito interessante. E eu tenho o hábito de, assim, tudo que fala sobre comportamento, mudança de comportamento, eu entro para ver o que é. E aí, eu recentemente entrei num grupo, cara, assim, eu fiquei impressionado, assim, olha a questão de nicho de mercado, né? Um menino entrou, tipo assim, ele devia ter uns recém-formado, assim, dava para ver, ele era novo, não sei se ele é, pelo menos parecia novo, assim. E aí eu entrei, vi uma propaganda no Instagram, entrei, aí quando eu entro no perfil do Instagram dele, o cara tinha, sei lá, 1.000 seguidores, uma coisa assim, nada assim, fora de uma realidade. E eu imagino que ele deve ter colocado um anúncio no Instagram e acabou caindo na minha área de anúncio. Aí eu falei, pô, vou ver o que esse cara tá fazendo. E a propaganda dele era mudança de hábito, sai do sedentarismo. E, pô, legal. Porra, que massa que alguém tá fazendo isso, né? Vou ver o que ele tá fazendo. Aí entrei lá no programa dele, né? Aí, pá, aquela coisa de WhatsApp, né, que quer te vender algum negócio, né? Aula grátis, daí depois ele vai te... Aí entrava no programa oficial. O cara começou no primeiro dia fazendo calistenia, não perguntou nada para ninguém, tipo assim, ó, você quer ficar sedentário? Eu vou te resolver teu problema, vamos comigo. Aí chega o primeiro dia, olha, então, gente, é o seguinte, o primeiro exercício funciona dessa maneira, vocês vão abaixar e levantar o braço. Aí eu pensei assim, caramba, quer dizer, é desse jeito que um camarada desse vai fazer um negócio desse, assim, com essa pretensão toda aí, é desse jeito que ele vai resolver o problema do sedentarismo da galera. E aí, detalhe, mas, assim, por mais que ele tenha feito uma abordagem equivocada, ele atraiu 250 e poucas pessoas em pouco tempo. Em pouco tempo. Assim, e aí eu fico observando, que é o que Thaís está falando, é que falta produto, falta coisas, oferecer coisas para a sociedade que atendam essa demanda. Porque o que tem aí, minha gente, eu vou falar para vocês, não tem nada a ver com oferecer um produto com base nesses conhecimentos que a gente discutiu até agora aqui. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Está totalmente aberto. E o que eu acho, Raça, assim, mais uma vez voltando ao que você está falando, o pior é depois a pessoa que já tinha dificuldade a criar o hábito, que já estava desestimulada, que queria dar mais uma chance, falou assim, poxa, mas eu fui até numa pessoa que era especialista nisso, e não deu certo para mim. Eu acho que esse é o pior, entendeu? A falta de responsabilidade nossa com o assunto. Quem eu vejo assim, na boa, quem eu vejo com a camiseta no pain, no gain, esse é o tipo de pessoa que geralmente não se preocupa com isso. Porque só essa frase, por si só, ela diz o que a pessoa pensa, né? Então, é uma coisa assim que eu brinco, falo de uma forma descontraída, mas no final tem totalmente um fundo de verdade. Assim, não tem como uma pessoa que acredita que sem dor, sem ganho, ela vai entender isso que a gente está conversando aqui, entendeu? Ou ela pode até entender, mas não tem... Ela leva na camisa uma frase que qualquer pessoa que vê interpreta uma coisa que não é isso, né? Então, é exatamente isso. Mas é isso. Obrigado pelo seu comentário, Thaís. Achei muito pertinente. Boa colocação. É verdade, viu, Thaís? Então, não dá para ver, mas eu estou rindo aqui, estou afirmando. O Hassan perguntou novamente aqui, ó, como profissional que quer promover o hábito em seu aluno deve pensar em um programa de intervenção? Boa pergunta. Assim, eu vou me basear naquele estudo que eu trouxe lá de 2017, eu penso que ali pode ser um caminho, tá? Que até é algo, né, Raça, que a gente está tentando trazer, né, nas intervenções, nos aplicativos, nesse sentido, assim, de como a gente consegue estar mais próximo do teu aluno em termos de feedback, que isso possa vir a incentivar ele a fazer o exercício. Então, por exemplo, eu imagino que
que você, a questão lá que o artigo trouxe, de você fazer com que o teu aluno ele consiga identificar pistas, por exemplo, que faz com que ele realize a ação dele, que ele consiga planejar no tempo dele um horário específico para realizar determinada ação, que você tente, de alguma forma, por exemplo, ressignificar uma experiência que lá atrás ele teve negativa com o exercício, por exemplo. Então, em termos de intervenção, são possibilidades que eu imagino que possa vir a contribuir. O estudo que o Hassan já apresentou, até o Paulo também, do ANESE, que trouxe lá, que eles chamam acho que é treinamento comportamental, uma coisa nesse sentido, assim. Ele trata muito disso, assim, ele está mais próximo do aluno, e ele, durante a intervenção, ele consegue, por exemplo, monitorar o aluno que tem uma alta ou baixa motivação para fazer determinado exercício. Ele percebe, por exemplo, aquele aluno que ele pode ter a possibilidade de ter a recaída para quebrar esse hábito de fazer o exercício, por exemplo. Então, ele chega ali, tem a proximidade e já deu pronto. Esse cara aqui precisa de uma maior atenção minha, então eu vou tentar incentivar ele. Então, eu penso que uma intervenção, ela precisa ter esses instrumentos, assim, né, de avaliação. O estudo de ANESE, que foi lá de 2003, salvo engano, ele já deu um direcionamento para a gente. O que eu penso, assim, é como a gente consegue, e eu acho que a gente se esbarra muito na questão da logística, né? Então, a gente sabe que a logística para desenvolver uma intervenção dessa, ela é complexa, mas ela, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela consegue ser efetiva, entende? Acho que só basta, assim, a gente já tem essas evidências que te caminham, né, que isso pode ser bom. Falta só a gente fazer, eu acredito, testar, né, a gente tem que testar se realmente, mas eu penso nisso, sim, Por exemplo, eu vou dizer um caso meu, rapidinho aqui. Eu durante essa pandemia, eu tava treinando lá em Natal, aí fazendo as corridas e tal, musculação, aí quando teve a pandemia, parou tudo, né? Então, um bom tempo eu parei de fazer o exercício. E aí, eu comecei a fazer o seguinte, poxa, no meu dia eu entendi que treinar à tarde era mais difícil. Eu tinha uma certa dificuldade em treinar à tarde, por quê? Eu me acordava, ficava o dia inteiro no computador, sentado, e quando eu ia pensar, poxa, tem que fazer o exercício, a atividade, isso já me desestimulava. Aí o que eu fiz? Poxa, eu vou trocar o horário, vou fazer pela manhã. Então, o que eu fiz? Toda vez que eu acordo, eu tomo café e vou fazer a atividade. Então, só o simples fato de eu ter alterado o meu horário, encaixado assim numa situação que, para mim, foi dentro do meu dia, me favoreceu, isso mudou completamente a minha prática de exercício. Então, eu consigo, pela manhã, fazer lá a corrida, treinar a musculação, tudo. E, no final, eu sinto assim, poxa, mais um dia eu consegui fazer isso. Então, isso me estimula a saber que eu cumpri a minha meta diária, que era fazer o exercício, entende? Então, assim, como os estudos lá falaram, você precisa identificar uma pista, algo que te estimule para você fazer a ação. Tá? Verdade, olha aí, Lucas, fadiga mental aí no jogo do hábito. Pois é. Bem, Gledson, só ver se temos mais algumas perguntas. Luiz Faria Júnior. Ô, Luiz. A falta de tempo é real ou é um problema de gerenciamento de tempo e prioridade para tornar hábito? Maravilha de pergunta, Luiz. Obrigado. A gente, por muito tempo, eu acredito, né? E os estudos, eles sempre nos induziam a isso, né? Que a questão da falta de tempo era realmente uma barreira, né?
E aí eu acho que teve um estudo que foi de revisão, né, que foi do EQECAX, que foi de 2016. Aí ele trouxe estudo de revisão, um outro estudo, que avaliou o tempo despendido do dia em determinados comportamentos. Então, nesse caso, ele colocou o comportamento lá de assistir televisão, por exemplo, e o comportamento do exercício. E a gente no estudo lá, você percebia que o tempo disponível era maior para para assistir televisão, por exemplo. Então, acaba que, respondendo a pergunta, a gente tem uma falta de percepção, assim, do tempo, entende? A gente imagina que não tem tempo, no entanto, a gente, como o Luiz bem citou, a gente consegue gerenciar esse tempo, entende? Porque, assim, e acaba que, em muitos dos casos, o exercício ele não é uma prioridade, entende? Sim, não é. Você tem outras coisas que vão lá na frente. Então, você tem o trabalho, você tem a família, você tem, né, outras situações. E aí, e a gente precisa sentar com o aluno realmente e tentar desmistificar isso, né? Você chega muito nisso, né? Você tem a situação do aluno, não faço exercício porque não tenho tempo. Já chegou caso para mim assim nisso. Aí você sentava e dizia, vamos ver teu tempo. Tu tem 24 horas. Tu faz o que de manhã? Tal. Então, quando tu senta com o teu aluno e tu divide, o cara tem tempo. Tem tempo. O negócio aqui, ele não quer o tempo para exercício, né? Mas tem tempo. Muito bem. É igual a dissertação? A gente fica procrastinando. A questão é legal, a questão da dissertação, porque é um nível de desafio, entende? Se você coloca um desafio muito grande, aí você fica só aquilo, procrastinando, né? Pô, amanhã eu faço. Então, até esse livro que eu citei aqui, o cara, ele traz isso, olha, tu não precisa escrever uma página. Escreve todo dia, sei lá, um parágrafo, 2 linhas. Quando tu vai ver, tu escrever 2 linhas todo dia, quando tu for ver lá no final do ano, tu escreveu um livro, entende? Então, ele dá meio que essas dicas, assim, a necessidade da gente fazer isso diariamente. Não precisa ser muita coisa no mesmo dia, mas pouca coisa ao longo da semana. O Hassan quer falar aqui, ó. Eu falei da dissertação, ele levantou. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a ideia que o Beto falou como que a gente interpreta, né, o dizer, né, que não tem tempo, né? Assim, eu acho que é interessante. Tem uma questão que é a prioridade, né? Isso é fato. Mas não é só prioridade. Tipo assim, se você tem uma coisa da qual você não se percebe capaz de fazer, da qual você está projetando uma recompensa horrível, quer dizer, um custo-benefício ruim, da qual vai te exigir uma energia da qual você já não tem. Então, quer dizer, tu já tem uma rotina que tu tá lascado todo dia. Aí, assim, é o tipo de coisa que naturalmente vai levar a isso, entendeu? E eu posso falar para você assim, Gledson, pô, cara, vamos aqui em casa, aqui, ó, vamos agendar um dia, eu quero cavar um poço aqui em casa. Aí tu fala, não, cavar um poço? Pô, como assim, né? Não, vamos marcar um dia para cavar um poço, assim, a gente vai trabalhar do meio-dia às 3 da tarde aqui no sol quente. Então, assim, você vai falar, não, pô, cara, peraí, né? Vamos ver o que é. Então, assim, só que existe um consenso que as pessoas percebem fazer exercício, percebem estar predisposto a ser mais fisicamente ativo como algo socialmente bom, entendeu? Então, ninguém quer se ver no outro lado da balança, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, como profissional, tem que olhar isso como, pô, tá bom, essa pessoa, talvez ela esteja tomando essa decisão por N razões. Vou tentar dialogar com ela, né, para ver o que foi o ponto, né, como que ela poderia, né, de repente, quebrar essa dificuldade. E, assim, é meio que ser um psicólogo mesmo e dialogar com o aluno ali para
quebrar essa coisa, né? O que a gente faz normalmente é dizer assim, quem não consegue é porque não tem força, ou, né, você tem que se esforçar mais, mas, pô, assim, tem todas essas questões também que a gente pode pensar, né? É verdade. É verdade, sem dúvida. Às Fazer vezes, rapidinho aí também. e a questão, assim, só para complementar, que é uma ferramenta tão simples, assim, tão acessível, que é a questão da autoeficácia, por exemplo, né? Tem uma perguntinha, quão capaz você se sente em realizar essa tarefa? Então, assim, já é algo que o profissional ele já pode ter uma informação ali do aluno, por exemplo, né? É verdade. Eu ia comentar aí, Gladys, sobre essa questão de ferramenta, né? Eu até falei em outra palestra aí, essa questão de gestão mesmo, né, do tempo. E aí, por exemplo, quando você tem na graduação a disciplina lá de administração, né, e as pessoas não dão muita bola para isso, acaba deixando passar uma situação importante quanto a isso, porque justamente falando de administração, de gestão, que você vai aprender um pouco mais sobre isso. E aí você, sabendo lidar com essa situação, você consegue organizar suas tarefas no dia a dia para dizer que você teve tempo para fazer tudo. Mas aí se você não se organiza, se não tem o planejamento, no final você vai dizer que não teve tempo, somente, né? Mas a partir do momento que você tem toda a estratégia traçada, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você vai finalizar o dia e provavelmente dizer que deu tudo certo, porque você estava lá planejado para isso, né? Mas aí, assim, é questão justamente de algo para além do que é somente a educação física, né? Aí você já entra em outro campo de aprendizagem aí, nessa situação que eu estou colocando, a parte de administração, de gestão. Pois é. Gestão e principalmente eu acho que essa questão da pandemia, por exemplo, ela nos deu uma situação bem atípica mesmo, né? Tipo assim, a gente ficou em casa. Então, aquela situação, tô em casa, agora dá certo, né? E mesmo assim a gente percebe que os estudos aí trazem que o comportamento mudou, né, durante a pandemia, você estando em casa. Então, realmente, o gerenciamento é importante. Verdade. O José, ele fez uma pergunta, acho que você já até respondeu durante a fala, mas o que seria um fator de gerenciar um hábito saudável para uma pessoa que não gosta de exercício? Quer explicar melhor, José? Que poderia ajudar ela a ter um hábito saudável, assim, é isso? Ele saiu aqui do... Isso, perfeito. O que pode ajudar ela a ter um... Assim, ó, Uma pessoa que não gosta do exercício a criar um hábito de fazer exercício. O que a gente percebe, e até eu vou levar em consideração, por exemplo, o que o Bruno já citou do motivação. A gente tinha alguns depoimentos, por exemplo, que o exercício ele precisava ser realizado por determinado tempo. Então, sei lá, só funciona se eu fizer mais do que 30 minutos por dia, por exemplo. Só funciona se eu me sentir cansado, exausto, suado. Sim, tem que, entendeu? Então, essas situações, eu penso que a gente primeiro precisa quebrar ou ressignificar isso para o aluno. Então, é uma comparação legal que lá na palestra que teve em Recife, do Equecax, eu vi que comentaram o Equecax ali no chat, quantos K tem? É muito K, viu? O nome dele. E aí ele traz assim, a seguinte informação, ele faz, olha, se o exercício ele fosse vendido da mesma forma que o McDonald's, ele vende lá o produto dele, a gente acredita que poderia termos mais adeptos ao exercício. Então, por exemplo, tu vai ver uma propaganda lá do McDonald's, tá uma família feliz, o social comendo um hambúrguer lá saboroso, e tudo bem. Só que quando a gente vai ver como é vendido o exercício, é diferente. Então, você precisa ter, às vezes, corpos perfeitos, você precisa ter... você precisa estar totalmente com exaustão. Então, assim, eu penso, e reforço o que eu já havia falado anteriormente,
Eu acredito que tentar estimular o teu aluno a fazer pequenos hábitos mesmo, entende? É algo que você precisaria dividir em porções menores. Aí, por exemplo, a parte da atividade física. Então, se o cara se é recomendável fazer 30 minutos, poxa, começa com menos tempo. E aí acaba que o legal, Zé, que é o seguinte, quando ele começa a fazer esse tempo, ele se sente confiante que ele conseguiu concluir a meta. Poxa, eu coloquei uma meta de 5, 10 minutos e eu concluí. Então, imagino eu que isso é um importante motivador, um gás que dá para ele repetir esse comportamento, porque ele se sente capaz. Poxa, eu consigo fazer isso. O livro lá traz assim, poxa, faz uma flexão por dia, né? Então começa com isso. Tu vai ver que lá na frente tu já vai ter condicionamento físico para fazer mais vezes, entende? Então, eu penso que para adotar, principalmente aquelas pessoas que ao longo do tempo sempre teve essa dificuldade, né? Tipo, iniciou, parou. Então, como a gente vai... É um desafio com elas, por exemplo. Então, a gente precisa entender um pouco mais, assim, de estratégias que vêm a ajudar, né? E eu penso que, assim, esses pequenos passos, de reduzir aí a sessão, tudo já é um caminho, entende? Fato também a questão das próprias experiências, né? Experiências, eu acredito experiências prazerosas é também um combustível, né, para ajudar. Verdade, Gledson. Assim, quando a gente fala de hábito, parece o que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, enfim, como o Hassan falou dos especialistas, né? Parece algo tão simples, mas olha só tudo que a gente viu aqui, né? Não é algo... Não é simples, não. Olha, eu vou fazer o seguinte questionamento aqui. Quem se inscreveu, por exemplo, no ciclo de palestras, lá no início, e conseguiu manter o hábito de assistir todas as palestras? Tipo, que teve lá terça e quinta-feira. Quem conseguiu vir em todas as vezes? Olha aí, Thaís. Thaís teve um hábito saudável aí, entende? Porque, assim, é difícil. Mereço todas as estrelinhas desse ciclo de palestras. É verdade. Entendeu? Então, assim, não é algo simples. Não é realmente algo simples. Até o Hassan fez um questionamento, acho que foi em alguma palestra, ele comentou assim, olha, tentem criar um hábito de fazer tanto tempo de exercício todos os dias na próxima semana. E me digam se vocês fizeram. Entende? Então, assim, não é fácil, mas acaba que se a gente tentar elaborar estratégias que facilite, acredito que dá certo. Os meios de se chegar até lá a gente tem, né? É verdade. Mas então, se eu tivesse naquele estudo lá da maçã, então, com certeza eu não ia conseguir nem um dia. Os estímulos eram muito ruins, eu achei, para mim, pelo menos. Tem um estudo bem legal que acho que fala sobre essa questão da depressão do ego, né? Que diz assim, o cara coloca em um grupo chocolate e o outro rabanetes. E aí bota e aí você percebe os caras que estão no grupo do rabanetes, quando ele vai fazer lá uma tarefa, os caras diminuem o desempenho, porque só aquele negócio que está desagradável já influencia, né? Interessante. Os estímulos. Então, gente, alguém mais quer fazer alguma colocação? O Bruno, o Luiz? Fazer uma colocação aqui com o pessoal para terça-feira, para a gente fazer a resenha aqui com a criatividade e a gamificação. Vai ser bem diferente, né? Assim, para movimentar um pouco o tipo de aula, né? Primeiro que não vai ser aquela aula normal, né? Vai ser uma aula doida. Aí, assim, prepara a sala, o ambiente para você sair correndo, né? Bota os tênis, como o Gleice falou aí, prepara os tênis, deixa tudo esquematizado, porque aí a gente vai fazer uma movimentação também, vai ser mais dinâmico. Então, quem participar, né? Uma premiação aí no final. Qual é o valor, Hassan? 1.000 e quanto falou naquele dia? 1.000 e pouco, né? Compensa aí. Uma premiaçãozinha aí para quem participar no final, né?
Ouvi dizer que era a CAPES que ia financiar, era... Pois é. A Thaís até comentou aqui no chat, eu acho que realmente é importante, assim, as informações que eu trouxe até mesmo na fala, né, foi muito voltado para a questão do exercício, né, exercício físico. Eu acho que um ponto que ela citou bem ali, a questão da gente se movimentar, né. Então, a gente precisa realmente também estimular o movimento, né. Então, e a gente percebe que, principalmente já era ruim antes da pandemia, e agora que piorou, né? Então, acaba que estimular as pessoas a se movimentarem mais é realmente um ponto muito, muito importante, né? Porque, aliado a isso, você tem o tempo que é gasto em comportamento sedentário, né? Então, a literatura já traz aí dessas informações dos perigos, né? Então, a informação que realmente levar para casa também é se movimentar mais, né? Aquela frase lá, né? Sente menos, movimente-se mais. Então, acho que essa é a informação aí. Então, a Luiz já deu a dica aí, terça-feira coloquem as crianças na sala. A Maia, para dar um show aqui. Quero ver a competição. Olha aí, maravilha. É importante também organizar o cabelo, a maquiagem, tal. Quem tem problema com isso é para poder participar mais com a câmera aberta. E aí fica mais organizado, né? Prepara o ambiente e tal. No dia que eu fui falar sobre isso, aí quando o pessoal abriu as câmeras, eu vi o pessoal terminando chapinha e tal. Peraí, você vai começar aqui e tal, não sei o quê. A maquiagem e tal. Então, pessoal, a gente vai dando aqui, vai chegando ao final, né, da nossa apresentação hoje do Gladson. Espero que vocês tenham gostado. Só reforçando que quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, o Hassan colocou o link aqui no chat. E também vocês podem conferir maiores informações a respeito da inscrição no Cigar lá no @psicofisufrm, tá bom? Então, Gladson, eu abro aqui para você dar as suas considerações finais. Assim, foi uma noite muito boa. Agradeço muito, assim, toda a participação de vocês. Eu penso assim, para qualquer pessoa que vem ministrar aqui uma fala, eu acho que quando você tem a interação do pessoal é muito bom. Assim, dizer, poxa, pelo menos o assunto foi envolvente, né? Então, eu saio com esse sentimento, que assim, que a discussão foi legal. Então, eu aprendi bastante. Então, e agradeço a oportunidade, né? A gente, principalmente o desafio, né? O desafio que é a gente estar nesse mundo online, como a Thaís colocou ali no chat, fica gravado para a eternidade. Então, acaba que você fica, né? Assim, eu mesmo fico com receio, às vezes, poxa, a fala, né? Como eu falei no início lá, falar alguma coisa que... Entende? Então, mas, assim, agradeço mesmo, tá? Por ter tido essa oportunidade, foi muito bom e, se Deus quiser, aí, esperando as próximas, tá? Valeu, obrigado a todos aí pelo envolvimento. Então, boa noite a todos. Obrigada, tá, Gladys, pela palestra, foi realmente muito boa, a colocação do pessoal também. E até terça-feira com o Bruno, ok? Compareçam aí, vamos lá. Mais uma semana. Obrigado a todos. Valeu, Marichela, valeu, Raça, valeu todo mundo aí. Tchau. Até mais.